A ideia de um universo em expansão, de que todas as coisas estão se afastando uma das outras, é uma hipótese que surgiu a partir de um trabalho teórico de outros físicos em cima da teoria da relatividade do Einstein. Só que era uma ideia tão absurda que nem o próprio Einstein acreditava no universo em expansão. O Einstein acreditava que o universo era estático. Só que em 1929, um tio chamado Edwin Hubble, o mesmo carinha que dá nome para o telescópio mais famoso da história, pegou o seu telescópio, apontou para várias galáxias e conseguiu medidas experimentais, conseguiu uma comprovação de que todas estavam se afastando em relação à Terra. E não só isso, ele também percebeu que quanto mais distante a galáxia estava da Terra, mais rápida, maior era essa velocidade de afastamento. Agora a pergunta que fica é a seguinte: como é que a gente consegue olhar para uma galáxia só recebendo a luz dela e saber que ela está se afastando? A resposta está no efeito Doppler da luz, que é o tema dessa aula. O efeito Doppler é a mudança na frequência percebida por um observador quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. Em outras palavras, é mais ou menos o seguinte: tu tem uma fonte, que é quem está emitindo a onda, e tu tem um observador, que é quem está recebendo a onda. Quando há movimento entre esses dois, não interessa quem se movimenta, só importa se eles estão se afastando ou se aproximando entre si. Quando então há movimento relativo entre eles, o observador vai perceber uma frequência diferente da frequência original. A gente já teve uma aula sobre efeito Doppler aqui no curso, só que foi uma aula mais focada em efeito Doppler do som. Se tu quiser saber como que o movimento da fonte em relação ao observador altera a frequência percebida pelo observador, eu sugiro que tu assista a essa aula. Só que de lá é muito importante a gente lembrar dessa aula que, por exemplo, lá na situação da ambulância, quando tem uma ambulância, ou na verdade um caminhão de bombeiros, é o que está aí no desenho, o caminhão de bombeiros está se movimentando em relação a um observador que está parado na calçada e esse caminhão de bombeiros está com a sirene ligada. Quando o caminhão está se aproximando do observador que está parado na calçada, esse observador vai receber um som, vai perceber, na verdade, um som com a frequência maior do que a frequência original. E som com maior frequência significa que esse cara vai escutar o som mais agudo. Agora, depois que a ambulância passa pelo observador, agora a ambulância está se afastando do observador, esse observador vai receber um som com a frequência menor do que a frequência original. Isso quer dizer que ele vai perceber o som mais grave. Então, em resumo, para a gente poder seguir aqui no efeito Doppler da luz, a gente tem que saber que quando a fonte e o observador se aproximam, a frequência percebida fica maior do que a frequência original. E quando a fonte e o observador se afastam, a frequência percebida fica menor do que a frequência original. Então, para as ondas sonoras, a frequência da onda sonora significa a nota musical. Baixas frequências, eu vou ter uma nota grave, e altas frequências, eu vou ter uma nota aguda. E para a luz visível, o que significa a frequência da onda? Na nossa aula sobre ondas eletromagnéticas, a gente viu que a frequência da luz determina a sua cor. E quais são as cores principais do espectro de luz visível? O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Ditas assim nessa ordem, a gente colocou as cores em ordem crescente de frequências, ou seja, a cor vermelha é aquela cor do espectro visível que tem a menor frequência e a cor violeta é aquela cor do espectro visível que tem a maior frequência. Agora vamos voltar lá para o Hubble e vamos entender como ele conseguiu mostrar que a galáxia estava se afastando. O que ele fez foi o seguinte: quando ele apontava o telescópio dele para uma determinada galáxia, ele percebia que esse telescópio estava recebendo uma luz da estrela, o telescópio, que é o observador, estava recebendo da estrela, que é a fonte, uma luz mais vermelha do que o esperado. Isso quer dizer
que o telescópio estava recebendo uma onda com a frequência menor do que a frequência originalmente esperada para aquela galáxia. E se a frequência estava sendo reduzida, se o observador está recebendo uma frequência menor do que a frequência original emitida pela fonte, significa que existe afastamento entre a fonte e o observador. Lembra do efeito Doppler do som? Quando a sirene se afasta da pessoa, ela percebe o som mais grave, com menos frequência. Quando a gente transforma essa ideia para a luz, quando a fonte de luz se afasta do observador, reduzir a frequência da luz recebida significa que a luz vai ficar mais para as tonalidades vermelhas, ela vai desviar para uma cor mais avermelhada. Esse efeito da luz mais avermelhada, desviada para o vermelho, ficou conhecido como desvio para o vermelho, que o termo em inglês usado na comunidade científica é o redshift. Redshift, numa tradução literal, é realmente desvio para o vermelho. E como o Hubble apontou o telescópio para várias galáxias e percebeu o redshift para todas elas, ou seja, a luz de todas as galáxias que ele mediu estava desviada para o vermelho, significa que todas as galáxias estavam se afastando da Terra. Isso foi uma indicação muito forte, foi uma comprovação experimental muito forte da expansão do universo, porque tudo que o Hubble olhava estava com a luz mais avermelhada do que o esperado, então quer dizer que tudo estava se afastando, indicando a hipótese do universo expansão como sendo verdadeira. Se eventualmente o Hubble olhasse para uma galáxia e visse a luz dela mais azulada ou mais violeta, significaria justamente o contrário, significaria que a galáxia está se aproximando, porque lembra que no efeito Doppler, quando tu tem aproximação entre a fonte e o observador, tu tem aumento da frequência percebida pelo observador. E aumento da frequência da luz visível significa que a luz vai ficar desviada para o lado oposto agora, para o lado das maiores frequências, para os tons de violeta, para os tons azulados. No nosso dia a dia, a gente consegue estar bastante acostumado a perceber efeito Doppler do som, mas a gente não consegue perceber efeito Doppler da luz. Tu não percebe um objeto mais vermelho quando ele se afasta de ti, ou não percebe um objeto mais azulado quando ele se aproxima de ti. Isso acontece porque, no caso do som, a velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz. Para tu ter um movimento capaz de alterar a frequência da luz visível de tal maneira que a gente consiga perceber, essa velocidade do movimento da fonte tem que ser muito grande. Um carro se movendo, por exemplo, não tem uma velocidade grande o suficiente, quando a gente compara com a velocidade da luz, para produzir um efeito Doppler grande o suficiente, significativamente grande, para a gente conseguir perceber desvio para qualquer cor, seja para o vermelho, seja para o azul. Agora, uma galáxia se afastando da Terra devido à expansão do universo tem uma velocidade muito grande. Essa velocidade muito grande já consegue produzir um desvio para o vermelho que os nossos telescópios são capazes de detectar. A olho nu tu não vai conseguir detectar desvio para o vermelho, mas os telescópios já são sensíveis o suficiente, lá em 1929, na época do Hubble, já eram sensíveis o suficiente para medir esse desvio para o vermelho. Como a velocidade do som é muito menor que a velocidade da luz, o movimento de um veículo consegue, por exemplo, alterar a frequência, alterar o grave e o agudo de uma sirene de uma ambulância ou até mesmo da buzina de um carro. E é importante deixar bem claro que, embora eu tenha falado aqui o tempo todo em luz visível, tá? A luz visível não é a única onda eletromagnética que sofre efeito Doppler. O efeito Doppler pode acontecer com qualquer onda do espectro eletromagnético, lá, o rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. As regras são as mesmas que a gente aplica para as ondas eletromagnéticas, as mesmas que a gente aplica para as ondas sonoras, na aproximação, aumento da frequência, no afastamento, diminuição da frequência. Eu realmente recomendo que tu assista a nossa aula sobre efeito Doppler do som. Lá tem conceitos mais aprofundados sobre como o movimento da fonte altera a frequência percebida pelo observador. Então eu te vejo numa próxima oportunidade. Eu fui nessa. Falou!